Imaginem só a cena. Uma sala escura, um silêncio quase religioso e, de repente, uma voz. Uma voz que, só com o acompanhamento de guitarras, enche cada canto da sala com uma emoção que quase se consegue tocar. Esta é a experiência do fado ao vivo. Uma força que nos agarra e, simplesmente, não nos larga. Ok, mas como é que isto acontece? Como é que os artistas conseguem criar esta ligação tão visceral, esta magia, com tão poucos elementos? É isso que vamos tentar perceber juntos. Vamos, por assim dizer, desconstruir as ferramentas que um fadista usa para transformar uma canção em algo inesquecível. Vamos espreitar os segredos. Então, vamos começar pela primeira camada, talvez a mais fundamental de todas, o controlo do volume. Em música, o termo técnico é dinâmica. É, no fundo, a forma como um artista joga com a intensidade do som para nos guiar, para manipular a nossa atenção e as nossas emoções. Um fadista não se limita a cantar. Ele ou ela pinta com o som. Usa contrastes fortíssimos para nos manter em alerta, usa os reguladores para criar estas ondas de tensão e alívio e depois os acentos para dar um murro numa palavra ou numa emoção específica. E claro, o clímax, que tanto pode ser uma explosão de som como, de uma forma ainda mais genial e dramática, um sussurro que nos obriga a suster a respiração para o ouvir. Portanto, a dinâmica é o que prepara o terreno, o que cria a paisagem emocional de toda a canção. Mas, para dar vida a essa paisagem, o fadista precisa de outra ferramenta igualmente poderosa. Uma que mexe com algo tão fundamental como o próprio tempo. E é aqui que entra, digamos, a segunda arma secreta do fadista. A agógica. É um nome que parece complicado, mas que descreve algo muito intuitivo. A arte de manipular o tempo, de esticar e encolher o ritmo para servir a expressão pura e dura. A primeira grande técnica aqui é o chamado roubado. Pensem nisto como se a melodia fosse um elástico. Enquanto as guitarras mantêm ali o ritmo firme, constante, a voz do fadista puxa e solta a melodia. Ora acelera, ora demora-se numa nota. Não muda a duração total da frase, mas cria uma tensão maravilhosa, uma sensação de que a voz está a flutuar, livre, por cima da estrutura. E depois temos a suspensão. E aqui, bem, isto é puro drama. É aquele momento em que tudo para. A pulsação das guitarras desaparece e a voz fica ali suspensa no ar, completamente sozinha. É o momento em que o fadista deita cá para fora um lamento, um melisma, um suspiro, uma frase que é mais dita do que cantada. É um momento de vulnerabilidade total e, ao mesmo tempo, de um poder imenso, muito parecido com uma cadença na ópera. E esta descrição capta a essência na profissão. A suspensão é exatamente isto, um parênteses de sonho. É um momento em que o tempo normal da canção fica em pausa e nós entramos num espaço que é puramente emocional, guiados unicamente pela voz do fadista. É incrível. Muito bem, já vimos o som, como é que ele é moldado em volume e em tempo, mas o fado é uma arte para ser vivida ao vivo e por isso não podemos, de todo, ignorar o elemento final, a performance física, a linguagem do corpo. E claro, isto não é nenhuma novidade. A presença em palco, aquela energia que o músico transmite, sempre foi absolutamente crucial. Desde o dramatismo quase teatral de um Paganini ao violino até à intensidade contida de um fadista, a música sempre foi algo que também se vê e se sente com o corpo todo. E o que é realmente fascinante é ver como o gesto se transforma completamente dependendo do espaço. Numa casa de fados, o ambiente é pequeno, é íntimo, o fadista usa gestos contidos, um olhar que procura cumplicidade, a comunicação é quase um segredo partilhado ali, entre poucas pessoas. Agora, num grande palco, a história é outra. Os gestos têm de ser largos, amplos, para chegar à última fila. O olhar projeta-se para um ponto distante, a performance deixa de ser uma confidência e passa a ser uma grande declaração, quase como na ópera. Pronto, chegarmos à altura de juntar todas as peças do puzzle. A dinâmica, a agógica e o gesto não são elementos que funcionam sozinhos. São camadas que se sobrepõem e trabalham em conjunto para criar uma experiência, bem, uma experiência única. Pensem nisto mesmo como uma construção em camadas. Primeiro, a dinâmica estabelece a base, o cenário emocional. Depois, vem a manipulação do tempo, o roubado e a suspensão, que injetam a personalidade, a alma do artista naquele momento preciso. E por fim, o gesto. O gesto é a ponte final, aquilo que liga a emoção do artista à emoção de quem ouve, fechando o círculo. E tudo isto leva-nos a uma última reflexão. Depois de desmontarmos a técnica toda, de percebermos as ferramentas, fica uma pergunta no ar. Quando tudo isto é executado com uma perfeição absoluta, o que é essa faísca extra, essa qualidade que não se consegue definir, que transforma uma performance tecnicamente brilhante em algo que nos marca para sempre? Talvez, só talvez, essa seja a verdadeira alma do fado.